Ricardo nunca acreditou muito em destino, dessas coisas que as pessoas dizem quando querem dar sentido ao acaso, sabe? Para ele, a vida sempre foi simples: trabalhar, pagar as contas e seguir em frente, sem esperar grandes surpresas. Mas tudo começou a mudar numa tarde comum, dessas que parecem não prometer absolutamente nada. Ele estava saindo de uma cafeteria no centro da cidade, distraído olhando o celular, quando esbarrou em alguém. O café quase foi todo parar no chão. E no meio daquele pequeno caos, ele ouviu uma risada leve, daquelas que fazem você parar na hora. Calma, foi só um esbarrão, disse ela, tentando segurar o copo e o riso ao mesmo tempo. Foi aí que Ricardo olhou de verdade. Flávia, cabelos soltos, um sorriso fácil e um olhar que parecia carregar alguma coisa a mais, algo que ele não soube explicar naquele momento, mas que o fez esquecer completamente o que estava fazendo ali. Desculpa, eu estava distraído. Ele respondeu meio sem jeito. Eu também sempre estou, ela disse com um sorriso ainda maior. Acho que a culpa é do mundo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eles riram, e aquele momento que deveria acabar ali simplesmente não acabou. Conversaram por alguns minutos. Depois trocaram nomes, depois histórias curtas. E quando perceberam, já estavam sentados na mesma mesa, como se conhecessem há anos. Era estranho, mas ao mesmo tempo confortável. Ricardo sentia uma leveza que não lembrava de sentir há muito tempo. E Flávia parecia viver intensamente cada segundo, como se soubesse que o tempo tinha pressa. Você sempre conversa com estranhos assim? Thais, ele perguntou brincando. Só com os que parecem ter algo bom no coração, ela respondeu, olhando diretamente para ele. Os dias seguintes vieram como uma sequência natural. Mensagens, ligações, encontros simples, caminhadas, risadas. Nada extravagante, mas tudo extremamente verdadeiro. Era como se, aos poucos, um espaço dentro dele estivesse sendo preenchido sem esforço. E então, veio o primeiro momento que mudou tudo. Numa noite tranquila, sentados em um banco de praça, olhando as luzes da cidade, Flávia ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio diferente dos outros. Um silêncio que pesava. Ricardo percebeu na hora. "O que foi?" Ele perguntou com uma preocupação que surgiu quase instintivamente. Ela respirou fundo, desviou o olhar por um instante e depois voltou a encará-lo, com os olhos levemente marejados. "Eu preciso te contar uma coisa", disse ela com a voz baixa. O coração dele acelerou. "Pode falar", ele respondeu, tentando manter a calma. Flávia apertou as mãos, como se buscasse coragem em si mesma. "Eu não sei quanto tempo a gente vai ter", ela disse quase num sussurro. O mundo de Ricardo naquele instante pareceu parar. "Como assim?", ele perguntou, já sentindo que algo muito sério estava por vir. Ela engoliu seco, segurando as lágrimas. "Eu tenho câncer." O silêncio que veio depois foi diferente de tudo. Não era só ausência de som, era um vazio. Ricardo não soube o que dizer. Não porque não se importasse, mas porque naquele momento, qualquer palavra parecia pequena demais. Flávia tentou sorrir, mas era um sorriso quebrado. "Eu descobri faz alguns meses. Estou em tratamento. Tem dias bons e dias que parecem não ter fim." Ricardo olhou para ela de verdade, como nunca tinha olhado para ninguém antes, e naquele instante, algo dentro dele mudou. Não era pena, não era medo, era decisão. Ele segurou a mão dela com firmeza. "Então a gente vai fazer o tempo valer", ele disse sem hesitar. "Seja quanto for." Flávia deixou uma lágrima escapar, mas dessa vez havia algo diferente nela. Esperança. Porque pela primeira vez desde o diagnóstico, ela não se sentia sozinha. E Ricardo, que nunca acreditou em destino, começava a desconfiar que talvez aquilo não tivesse sido apenas uma coincidência. Talvez tivesse sido o começo de tudo. Um começo inesperado, intenso, e que prometia ser muito mais difícil do que qualquer coisa que ele já tinha vivido. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que, por mais duro que fosse o caminho, ele não soltaria a mão dela. Não agora. Não depois de tudo começar assim. Depois daquela noite, nada mais foi leve como antes, mas, estranhamente, tudo passou a ser mais verdadeiro. Ricardo não se afastou. Não mudou, não ficou frio. Como Flávia, no fundo, tinha medo que acontecesse. Pelo contrário, ele ficou ainda mais presente. Começou a acompanhá-la em consultas,
Aprendeu o nome dos remédios, passou a entender os horários, os efeitos, os dias bons e, principalmente, os dias ruins. E foram nesses dias ruins que ele realmente mostrou quem era. Flávia, que sempre foi cheia de vida, começou a sentir o peso do tratamento. O cansaço veio primeiro, depois as dores, depois aquele desânimo silencioso que ela tentava esconder com sorrisos curtos. Mas Ricardo percebia tudo, até o que ela não dizia. Houve um dia em especial que marcou os dois. Flávia estava no hospital, sentada na cadeira de quimioterapia, com o olhar perdido, como se estivesse longe dali. Ricardo estava ao lado, segurando sua mão, tentando passar força, mesmo sem saber exatamente como. Eu tenho medo, ela disse de repente com a voz baixa, quase falhando. Ricardo sentiu o peito apertar. Medo de quê? Perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Ela demorou alguns segundos, respirou fundo e deixou as lágrimas caírem sem tentar esconder. Medo de não conseguir, medo de te deixar, medo de tudo isso não valer a pena. Aquilo atravessou Ricardo de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Mas ao invés de desmoronar, ele apertou ainda mais a mão dela. Ei, olha para mim, ele disse com firmeza, mas com carinho. Ela levantou o olhar com os olhos vermelhos. Vai valer a pena. Cada dia, cada luta, cada lágrima. E você não vai passar por isso sozinha. Eu tô aqui. Eu não vou sair daqui. Nem hoje, nem amanhã. Nem quando ficar difícil de verdade. Flávia tentou sorrir, mas a emoção era maior. Você não precisava passar por isso. Ela sussurrou. Ricardo balançou a cabeça levemente. Eu não preciso. Eu escolho. E essa escolha tem nome. Você. Com o passar das semanas, o tratamento começou a deixar marcas mais visíveis. O cabelo de Flávia começou a cair aos poucos, primeiro no travesseiro, depois no banho, até chegar o dia em que ela simplesmente parou em frente ao espelho e ficou ali, em silêncio. Ricardo estava na sala quando percebeu que ela demorava. Quando entrou no quarto, encontrou Flávia olhando para si mesma com os olhos cheios d'água. Eu não me reconheço mais, ela disse com a voz quebrada. Aquilo doeu nele, mais do que qualquer outra coisa até ali. Sem dizer nada, ele saiu por alguns segundos e voltou com uma máquina de cortar cabelo nas mãos. Flávia olhou confusa. O que você vai fazer? Ricardo se aproximou com calma. Eu vou ficar igual a você. Ela arregalou os olhos. Não faz isso, disse quase em desespero. Eu não quero que você passe por isso também. Ele sorriu de leve. Eu já estou passando, desde o dia que você me contou. E se você tiver que enfrentar isso, eu vou enfrentar com você. Sem esperar mais resposta, ele ligou a máquina e começou a raspar o próprio cabelo. Flávia começou a chorar, mas dessa vez não era só dor. Era algo mais profundo, algo que ela não sentia há muito tempo. Amor de verdade. Depois daquele dia, algo mudou dentro dela. A tristeza ainda existia, o medo ainda aparecia, mas agora havia algo mais forte crescendo junto, a vontade de lutar. E Ricardo alimentava isso todos os dias, com palavras, com presença, com pequenos gestos que faziam toda a diferença. Ele começou a levá-la para ver o nascer do sol. Mesmo nos dias difíceis, dizia que cada novo dia era uma chance. Levava mensagens de fé, colocava músicas calmas, segurava sua mão em silêncio quando ela não tinha forças nem para falar. E aos poucos, Flávia começou a acreditar que talvez, só talvez, aquela história ainda não tivesse um fim. Mas nem tudo seria tão simples assim, porque enquanto o amor deles crescia, a doença também avançava em silêncio. E o próximo desafio estava prestes a colocar à prova tudo aquilo que eles estavam construindo juntos. Os dias começaram a ficar mais pesados, como se a vida tivesse diminuído, o ritmo só para testar até onde eles conseguiriam aguentar. Flávia já não tinha mais a mesma disposição. Até as pequenas coisas passaram a exigir um esforço enorme, e o brilho que antes era tão natural nela, agora surgia apenas em momentos raros. Ricardo percebia tudo. Cada detalhe, cada mudança, cada silêncio mais longo que o normal. E mesmo sem dizer nada, ele sentia que algo não estava indo bem. Não era só o tratamento, não era só o cansaço. Era diferente, era mais profundo. Foi numa manhã cinzenta que a confirmação veio. Eles estavam sentados na frente do médico, em um consultório silencioso demais, daqueles que parecem antecipar notícias difíceis.
Flávia segurava a mão de Ricardo com força, como se já soubesse o que estava por vir. O médico respirou fundo antes de falar. Isso já foi suficiente para fazer o coração dos dois disparar. Nós identificamos que a doença avançou, disse ele com cuidado. As próximas palavras pareciam distantes, como se estivessem sendo ditas em outro lugar. Metástase, intensificação do tratamento, riscos maiores, tempo incerto. Flávia ficou em silêncio. Ricardo também. Mas por dentro tudo desmoronava. No caminho de volta para casa, o carro parecia pequeno demais para tanto sentimento. Flávia olhava pela janela, com os olhos vazios, enquanto Ricardo dirigia em silêncio, tentando segurar algo que estava prestes a explodir dentro dele. Até que ela quebrou o silêncio. "Eu não quero morrer, Ricardo", disse com a voz tremendo. Aquilo foi como um golpe direto no peito dele. Ele estacionou o carro imediatamente, sem se importar com o lugar, e virou-se para ela. "Você não vai", ele respondeu rápido, firme, quase como uma ordem. Mas Flávia balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo. "Você não sabe disso." "Ninguém sabe", disse ela, já sem conseguir segurar o choro. Ricardo puxou ela para um abraço forte, daqueles que tentam proteger do mundo inteiro. "Então a gente vai lutar até o último segundo." "Até o último. E não importa o que aconteça. Você não vai estar sozinha, você está me ouvindo? Não vai." Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, Ricardo se permitiu desabar. Foi no banheiro, em silêncio, com a água do chuveiro caindo, tentando esconder o som do choro. Ele apoiou as mãos na parede e deixou tudo sair, o medo, a impotência, a revolta. Ele não sabia como salvar a pessoa que ele mais amava, e aquilo o destruía por dentro. Mas alguns minutos depois, ele enxugou o rosto, respirou fundo e voltou para o quarto como se nada tivesse acontecido, porque para ela ele precisava ser forte. Os dias seguintes trouxeram um novo tipo de luta. O tratamento ficou mais agressivo, os efeitos mais intensos, e Flávia começou a ter dias em que simplesmente não conseguia sair da cama. Houve momentos em que ela pensou em desistir, em que disse que estava cansada, que não aguentava mais. E em um desses momentos, já de madrugada, ela olhou para Ricardo, que estava sentado ao lado da cama, e falou algo que mudou tudo. "E se Deus não quiser me curar?", perguntou, com uma mistura de dor e dúvida. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Ele nunca foi muito religioso, nunca foi de frequentar igreja, nem de falar sobre fé. Mas naquele momento, ele entendeu que precisava encontrar algo maior do que eles dois. Ele segurou a mão dela e respondeu com calma. "Então a gente pede força, porque se não for para mudar o que está acontecendo, que seja para a gente conseguir passar por isso juntos." Flávia ficou olhando para ele surpresa. "Você acredita nisso?", perguntou. Ele deu um leve sorriso. "Eu não sei no que eu acreditava antes, mas agora eu acredito que a gente não chegou até aqui à toa." Naquela mesma noite, os dois ali mesmo, de mãos dadas, fizeram algo que nunca tinham feito juntos antes. Oraram, sem palavras bonitas, sem saber exatamente como fazer, mas com verdade, com medo, com esperança, com tudo que tinham dentro deles. E de alguma forma, aquele momento trouxe uma paz diferente. Não resolveu o problema, não tirou a dor, mas acalmou algo dentro deles que estava em guerra. A partir dali, a fé começou a fazer parte da rotina. Pequenos momentos, pequenas orações, pequenas conversas com Deus antes de dormir. E mesmo em meio ao caos, aquilo começou a fortalecer os dois de um jeito inesperado. Flávia passou a encarar os dias com um pouco mais de coragem e Ricardo encontrou um novo tipo de força. Uma que ele nem sabia que existia, mas a jornada ainda estava longe de ser fácil. Porque quando tudo parecia encontrar um pequeno equilíbrio, a vida preparava mais um golpe. E dessa vez, não seria apenas o corpo de Flávia que seria colocado à prova. Seria o amor deles como um todo. Com o passar das semanas, o peso da doença começou a atingir não só o corpo de Flávia, mas também a relação dos dois. O cansaço deixou de ser apenas físico e passou a ser emocional. Havia dias em que ela não queria falar, não queria companhia, não queria nem mesmo tentar ser forte. E por mais que Ricardo entendesse, aquilo começou a machucar de um jeito silencioso. Ele continuava ali, firme e presente, fazendo tudo, mas aos poucos, começou a sentir que estava perdendo a Flávia que conheceu naquela cafeteria.
Aquela que sorria fácil, que fazia piadas, que iluminava qualquer ambiente. Agora, muitas vezes, ela parecia distante, fechada, como se estivesse travando uma batalha sozinha. Numa tarde particularmente difícil, Flávia teve uma crise mais intensa. As dores estavam mais fortes, o corpo fraco e a mente cansada de lutar. Ricardo tentou ajudá-la a se levantar para tomar um remédio, mas ela puxou o braço de volta com irritação. "Eu disse que não quero", falou, mais alto do que o normal. Ricardo ficou surpreso. "Eu só estou tentando ajudar", respondeu com calma, mas já sentindo o peso da situação. "Eu sei", ela rebateu já com lágrimas nos olhos. "Mas você não entende. Você não sente o que eu sinto." Aquilo ficou no ar como uma ferida aberta. Ricardo deu um passo para trás em silêncio. Ele entendia a dor dela, mas aquelas palavras atingiram um lugar que ele vinha tentando manter forte. "Você acha que eu não estou sofrendo?" Ele disse com a voz mais baixa, mas carregada. Flávia desviou o olhar, mas já era tarde. "Eu estou vendo você passar por tudo isso, todos os dias, sem poder fazer nada. Isso também dói, muito." O quarto ficou em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Flávia começou a chorar, dessa vez mais fraco, mais cansado. "Eu só estou exausta", ela sussurrou. Ricardo respirou fundo, tentando controlar a própria emoção. Ele se aproximou novamente com mais cuidado. "Eu sei", disse mais suave. "Eu sei que você está. E eu não estou contra você, Flávia. Eu estou com você. Sempre estive." Ela levantou os olhos lentamente, ainda marejados. "Então, por que parece que eu estou te machucando o tempo todo?" Perguntou com culpa na voz. Aquilo desmontou qualquer resistência que ele ainda tinha. "Porque você está machucada?" Ele respondeu, e às vezes a dor transborda. Flávia fechou os olhos por um instante, deixando as lágrimas caírem em silêncio. Pela primeira vez, ela parecia perceber que não era a única lutando, que do outro lado também existia alguém cansado, mas que continuava ali, sem desistir. "Eu tenho medo de te perder também", ela disse quase sem voz. Ricardo franziu a testa, confuso. "Me perder?" repetiu. "Você vai cansar", ela continuou. "Vai perceber que isso é demais, que eu sou demais, e vai embora." Ricardo soltou um suspiro profundo, como se estivesse reunindo todas as forças para responder aquilo. Ele se ajoelhou ao lado da cama, ficando na altura dela. "Olha para mim", pediu. Flávia hesitou, mas acabou obedecendo. "Eu não estou aqui porque é fácil. Eu estou aqui porque é você. E enquanto você estiver lutando, eu também vou estar. Não importa o quão difícil fique. Não importa quantas vezes a gente caia. Eu não vou embora. Não dessa história." O choro de Flávia voltou, mas agora havia algo diferente ali. Era um choro de entrega, de quem estava cansada de segurar tudo sozinha. Ela estendeu a mão e Ricardo segurou como sempre fazia. E naquele gesto simples, eles se reencontraram. Não como antes, não da forma leve e despreocupada do início, mas de um jeito mais profundo, mais real. Um amor que agora conhecia a dor, mas que ainda assim escolhia ficar. Naquela noite, eles conversaram mais do que vinham conversando nos últimos dias. Falaram sobre medos, sobre inseguranças, sobre o futuro que parecia incerto demais. E no meio de tudo isso, fizeram uma promessa silenciosa. A de não deixar a dor afastar aquilo que mais importava. A de continuar juntos, mesmo quando fosse difícil demais. Mas enquanto o coração deles tentava se alinhar novamente, o corpo de Flávia começava a dar sinais ainda mais preocupantes. E dessa vez, o próximo passo não dependeria apenas da força deles. Dependeria de algo muito maior. Os dias seguintes vieram com uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Flávia estava mais fraca do que o normal. Não era apenas cansaço. Era como se o corpo dela estivesse começando a desistir antes mesmo da mente. Ricardo tentava manter a rotina, os cuidados, as palavras de incentivo, mas no fundo, ele sentia que aquilo estava saindo do controle. E foi numa madrugada silenciosa que tudo mudou de vez. Flávia começou a sentir uma dor intensa, diferente de tudo que já tinha sentido. Não era suportável, não era passageira, era urgente. Ricardo acordou com o som baixo dos gemidos e, ao acender a luz, encontrou Flávia encolhida, tremendo, com a respiração irregular. "Flávia?"
Ele chamou já entrando em desespero. Ela tentou responder, mas a voz não saía direito. Sem pensar duas vezes, ele a pegou com cuidado e a levou direto para o carro. O trajeto até o hospital pareceu interminável, mesmo sendo curto. Cada sinal fechado era um teste de paciência. Cada segundo parecia pesado demais. Ricardo segurava o volante com força, enquanto olhava para ela a todo instante, tentando garantir que ela ainda estava ali, consciente. Quando chegaram ao hospital, tudo aconteceu rápido. Maca, enfermeiros, perguntas, exames. Ricardo ficou do lado de fora por alguns minutos, que pareceram horas. O coração batia acelerado, a mente cheia de pensamentos que ele tentava afastar, mas que insistiam em voltar. Até que um médico apareceu. O olhar dele já dizia muito antes mesmo de qualquer palavra. Precisamos interná-la imediatamente, disse direto. O quadro dela agravou. Aquilo foi como um choque. Ricardo apenas assentiu, sem conseguir formular uma frase completa. Ele acompanhou tudo de perto. Assinou papéis, respondeu perguntas, fez o que precisava ser feito, mesmo sem conseguir processar direito o que estava acontecendo. Quando finalmente conseguiu vê-la, Flávia já estava deitada em um leito, mais pálida, mais frágil do que ele jamais tinha visto. Aquela imagem ficou gravada nele de um jeito que ele nunca esqueceria. "Eu tô aqui", ele disse, se aproximando, segurando a mão dela com cuidado. Flávia abriu os olhos lentamente, ainda sob efeito dos medicamentos. "Eu sabia que você ia estar", murmurou com um fio de voz. Ricardo tentou sorrir, mas era difícil. "Sempre." As horas passaram devagar. O hospital tinha aquele silêncio pesado, interrompido apenas por sons de aparelhos e passos apressados nos corredores. Em determinado momento, o médico voltou, dessa vez mais sério. "Nós precisamos conversar", disse, chamando Ricardo para um canto mais reservado. O coração dele disparou novamente. "O estado dela é delicado. O tratamento atual não está respondendo como esperávamos. Existe uma alternativa, mas é arriscada." Ricardo engoliu seco. "Arriscada como?" perguntou, já temendo a resposta. "É um tratamento mais agressivo, pode trazer uma chance maior de resposta, mas também pode debilitar ainda mais o organismo dela. Existe risco real." Silêncio. Aquelas palavras ecoaram na mente dele. Chance, risco, vida, perda. "E se não fizer?" Ricardo perguntou quase sem voz. O médico foi direto. "As chances diminuem consideravelmente. Aquela era a decisão que ninguém quer tomar." Ricardo passou a mão no rosto, tentando raciocinar. Era escolher entre um caminho difícil e outro ainda pior. Ele pediu alguns minutos e voltou para o quarto. Flávia estava acordada, olhando para ele, como se já soubesse que algo importante estava acontecendo. "O que foi?" perguntou com esforço. Ricardo sentou ao lado dela, segurou sua mão com mais força. "A gente tem uma decisão para tomar." Ele explicou tudo com cuidado, sem esconder a verdade, mas tentando não tirar a esperança. Flávia ouviu em silêncio, sem interromper. Quando ele terminou, o quarto ficou quieto por alguns segundos. "Eu não quero desistir", ela disse, firme, mesmo fraca. "Então a gente não desiste", Ricardo respondeu na mesma hora. Ela respirou fundo, reunindo forças. "Se tiver uma chance, qualquer chance, eu quero tentar." Ricardo sentiu os olhos marejarem, mas dessa vez não era só medo. Era orgulho. "Então a gente vai até o fim", ele disse. Eles se olharam por alguns segundos em silêncio, como se aquele momento estivesse marcando algo definitivo entre os dois. Não era apenas uma escolha médica. Era uma escolha de vida, de luta, de amor. Mas o que eles ainda não sabiam era que essa decisão colocaria os dois diante do maior teste de todos, um daqueles que mudam tudo para sempre. O novo tratamento começou no dia seguinte, e desde o início já mostrou que não seria fácil. Os medicamentos eram mais fortes, os efeitos mais intensos, e o corpo de Flávia reagia como se estivesse sendo levado ao limite. Havia dias em que ela mal conseguia abrir os olhos, outros em que a dor parecia impossível de suportar. Ricardo continuava ali, firme, mas agora o medo era constante e quase palpável. Não era mais só sobre lutar, era sobre até onde aquela luta poderia ir. Mesmo assim, ele não demonstrava fraqueza perto dela. Segurava sua mão, falava baixo,
Dizia que tudo ia passar, mesmo sem ter certeza disso. Em uma das noites mais difíceis, Flávia teve uma reação forte ao tratamento. A respiração ficou irregular, o corpo inquieto, e os médicos precisaram agir rapidamente. Ricardo foi retirado do quarto por alguns minutos. Aqueles minutos foram os mais longos da vida dele. Ele andava de um lado para o outro no corredor, passando a mão no cabelo, tentando se controlar, mas já não conseguia mais esconder o desespero. Foi ali, naquele corredor frio de hospital, que ele fez algo que nunca tinha feito daquela forma. Ele parou, encostou na parede, fechou os olhos e falou. Não foi uma oração bonita nem ensaiada. Foi desesperada, sincera, crua. Deus, eu não sei nem como falar com o Senhor direito. Mas, por favor, não tira ela de mim. Não agora. Não assim. A voz falhava, mas ele continuou. Se alguém tem que passar por isso, que seja eu. Mas deixa ela aqui. Ela merece viver. Ela merece. Ele não conseguiu terminar. As lágrimas vieram fortes, sem controle. Pela primeira vez, Ricardo não estava tentando ser forte. Ele estava apenas sendo humano. Alguns minutos depois, um médico saiu da sala. Ricardo levantou imediatamente com o coração disparado. E então? Perguntou quase sem respirar. O médico tirou a máscara com expressão séria, mas não desesperadora. Conseguimos estabilizar ela, mas o corpo está reagindo com muita dificuldade. Precisamos observar as próximas horas. Aquilo não era uma vitória, mas também não era uma perda. Era um fio. Ricardo assentiu, ainda tentando absorver tudo. Quando foi autorizado a voltar para o quarto, encontrou Flávia mais fraca do que nunca, mas consciente. Ele se aproximou devagar, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele momento. Eu achei que... Ela começou com a voz quase inaudível. Ei, ele interrompeu com cuidado. Você ainda está aqui, e é isso que importa. Ela olhou para ele com dificuldade, os olhos pesados, mas cheios de algo diferente. Você orou? Não foi? Perguntou, surpreendendo ele. Ricardo ficou em silêncio por um segundo, sem entender. Eu senti... Ela continuou. Eu não sei explicar, mas parecia que alguém estava me segurando, me puxando de volta. Ricardo sentiu um arrepio subir pelo corpo. Ele apertou a mão dela emocionado. Então continua segurando, disse tentando sorrir, porque eu ainda tenho muita coisa para viver com você. Flávia deixou uma lágrima escorrer, mas havia paz no olhar dela. Eu também, respondeu. Naquela madrugada, algo mudou de forma silenciosa. Não foi um milagre imediato, não houve cura repentina, mas havia uma sensação diferente no ar. Como se, mesmo em meio à dor, algo estivesse sendo sustentado por uma força maior. Nos dias seguintes, ainda houve sofrimento, ainda houve momentos difíceis, mas pequenas melhoras começaram a aparecer. Detalhes quase imperceptíveis, mas que, para eles, significavam tudo. Um pouco mais de disposição, uma dor um pouco menos intensa, um olhar um pouco mais vivo. Ricardo começou a acreditar que aquela oração não tinha sido em vão. E Flávia, mesmo ainda fraca, passou a repetir baixinho todos os dias, antes de dormir. Só mais um dia, só mais um. Mas a caminhada ainda não tinha chegado ao fim, porque mesmo com sinais de melhora, o maior teste ainda estava por vir. Aquele que colocaria à prova não apenas a fé deles, mas tudo aquilo que construíram até ali. Os dias começaram a trazer pequenos sinais de melhora, quase tímidos, como se a vida estivesse voltando devagar, sem fazer muito barulho. Flávia já conseguia se manter acordada por mais tempo. A respiração estava mais controlada e, em alguns momentos, até arriscava um sorriso, daqueles que Ricardo sentia falta desde o início de tudo. Para qualquer outra pessoa, aquilo poderia parecer pouco, mas para eles era enorme. Era como enxergar luz depois de muito tempo no escuro. Ricardo passou a se apegar a cada detalhe, cada reação positiva, cada palavra dela, como se fossem provas de que todo o esforço estava valendo a pena. Em uma manhã diferente das outras, o médico entrou no quarto com uma expressão menos pesada. Ricardo percebeu na hora. Havia algo ali. Nós tivemos uma resposta, disse ele olhando os exames. O coração de Ricardo disparou novamente, mas dessa vez havia uma ponta de esperança misturada ao medo.
O organismo dela começou a reagir melhor ao tratamento. Ainda é cedo para qualquer conclusão, mas é um sinal positivo. Aquilo foi como um respiro depois de tanto sufoco. Ricardo levou a mão ao rosto, tentando conter a emoção. Flávia, mesmo fraca, deixou escapar um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Então, está funcionando? Ela perguntou com cautela. O médico assentiu levemente. Podemos dizer que sim. Mas ainda precisamos de muito cuidado. O quadro ainda é delicado. Aquela resposta não era uma garantia, mas já era o suficiente para reacender algo dentro deles. Quando o médico saiu, Ricardo se aproximou da cama com os olhos marejados. Eu falei, ele disse tentando sorrir. A gente não desistiu à toa. Flávia segurou a mão dele com mais firmeza do que vinha conseguindo nos últimos dias. Eu quase desisti, ela confessou com a voz baixa. Ricardo balançou a cabeça. Mas não desistiu. E isso fez toda a diferença. Os dias seguintes continuaram trazendo pequenas evoluções, lentas, cuidadosas, mas constantes. Flávia começou a se alimentar um pouco melhor. Conseguiu sentar na cama com ajuda e, em alguns momentos, até conversava por mais tempo. Ricardo acompanhava tudo, como se estivesse assistindo a um milagre acontecer aos poucos, detalhe por detalhe. Ele passou a agradecer em silêncio por cada avanço, por menor que fosse. Mas foi em uma tarde específica que algo realmente marcou aquela fase. Ricardo entrou no quarto e encontrou Flávia olhando pela janela, com um olhar diferente. Não era mais aquele olhar perdido de antes. Havia presença ali. O que você está pensando? Ele perguntou, se aproximando devagar. Ela demorou alguns segundos para responder. Que eu quero viver, disse com firmeza. Aquela frase simples carregava um peso enorme. Ricardo sentiu o coração apertar, mas dessa vez de um jeito bom. Então vive, ele respondeu com um sorriso emocionado. Um dia de cada vez. Flávia virou o rosto para ele com os olhos brilhando. Com você, completou. Naquele momento, parecia que tudo estava se encaixando. A dor ainda existia. O tratamento ainda era difícil, mas a esperança agora tinha mais espaço do que o medo. E pela primeira vez desde o diagnóstico, os dois começaram a se permitir imaginar um futuro. Pequeno, simples, mas possível. Mas o que eles ainda não sabiam era que aquela pequena melhora não era apenas um alívio passageiro. Era o começo de uma virada que mudaria tudo. Nos dias seguintes, algo começou a acontecer de forma sutil. Os exames passaram a mostrar pequenas evoluções. Os médicos começaram a usar palavras que antes não apareciam, como resposta positiva, redução e estabilidade. Ricardo percebia, mesmo sem entender todos os termos, que havia algo diferente. E Flávia também sentia. O corpo ainda estava fraco, mas havia vida voltando ali, aos poucos, como uma chama que se recusava a apagar. As semanas foram passando, e pela primeira vez o medo começou a dividir espaço com a esperança. Flávia já conseguia sentar sem tanta dificuldade, conversar mais, sorrir de verdade. Ricardo, que antes só sabia esperar notícias com o coração apertado, começou a respirar um pouco mais leve. Ainda havia cautela, ainda havia silêncio em alguns momentos, mas agora havia algo que eles quase tinham perdido: fé no amanhã. Até que meses depois veio o dia que nenhum dos dois esqueceria. Eles estavam no consultório, como tantas outras vezes. O ambiente era o mesmo, a cadeira, o médico, os papéis nas mãos. Mas o clima era completamente diferente. Ricardo segurava a mão de Flávia, como sempre fez. Só que dessa vez, não era só por medo, era também por expectativa. O médico olhou os exames, respirou fundo e sorriu. Flávia, nós não encontramos mais sinais da doença. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio. Flávia piscou. Como se não tivesse entendido, Ricardo ficou imóvel, tentando processar aquelas palavras. Como assim? Ele perguntou, quase sem voz. O médico continuou, agora com um sorriso mais leve. Você respondeu muito bem ao tratamento. Consideramos isso como remissão completa. E então veio o choro, mas dessa vez não era de dor. Flávia levou a mão ao rosto, emocionada, sem acreditar. Ricardo a abraçou forte, como se quisesse garantir que aquilo era real. E naquele momento, tudo aquilo que eles viveram, a dor, o medo, as noites difíceis, começou a fazer sentido. Eles tinham vencido. Os meses seguintes foram de reconstrução.
não apenas do corpo de Flávia, mas da vida deles. Ela voltou aos poucos à rotina, redescobrindo coisas simples, como caminhar sem cansaço, rir sem dor, viver sem medo constante. O cabelo começou a crescer novamente, e cada fio trazia consigo um pedaço da esperança que ela achou que tinha perdido. Ricardo também mudou. Aquele homem que um dia chorou sozinho em um corredor de hospital, agora carregava uma força diferente, mais silenciosa, mais firme. Ele aprendeu a valorizar o tempo, os momentos e os detalhes, e juntos eles começaram de novo. Meses depois, em um fim de tarde tranquilo, Ricardo levou Flávia até um lugar especial. Ele segurou as mãos dela, olhou nos olhos e, com a voz levemente emocionada, disse que quase a perdeu e que foi naquele momento que entendeu que não queria viver um único dia sem ela. Flávia já estava com os olhos marejados quando ele se ajoelhou. "Casa comigo?" Entre lágrimas e sorriso, ela respondeu sem hesitar. Sim. O casamento foi leve, bonito e cheio de significado. Não era apenas uma união, era a celebração de uma história que resistiu a tudo. Quando eles se olharam no altar, não era só amor, era gratidão, era vitória. E a vida continuou surpreendendo. Algum tempo depois, veio a notícia que trouxe um novo tipo de emoção. Flávia estava grávida. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ela, como se estivesse revivendo tudo o que já passaram, e então sorriu, daquele jeito que só quem venceu algo muito grande consegue sorrir. Meses depois, eles seguravam nos braços o fruto de tudo aquilo. Um novo começo, uma nova vida. E olhando para trás, tudo fazia sentido. Porque não foi só sobre vencer uma doença, foi sobre aprender a amar nos dias difíceis, foi sobre ter fé quando tudo parecia perdido, foi sobre não desistir, mesmo quando o medo gritava mais alto. E foi isso que transformou a história deles. Uma história que poderia ter terminado em dor, mas que escolheu continuar em amor. Agora me diz, você acredita que a fé e o amor é capaz de ajudar a vencer até os momentos mais difíceis? Quero ver você lá nos comentários. E se você gosta de histórias emocionantes assim, já se inscreve no canal e deixa seu like, pois isso ajuda mais o nosso canal a trazer mais histórias. Te espero no próximo vídeo. Até mais!